fica escuro. Acho que dá. Não, deu. Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Quem já está online aí? Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Tem um já está online. Tá bom. Ótimo, obrigado. Minha assistente aqui me ajudando aqui na eliminação. Ô Valentim, boa noite, tudo bem? Dilene, minha amiga, tudo bem? Dilene, Paulo, como é que tá? Claudinha, tudo bom? Bem? Muito bom ver todos, né? Novamente. A gente não consegue mais se ver pessoalmente. Dá um ok aí se o som tá saindo bem, se estão conseguindo me ouvir bem. Tudo bem? Legal. Bem, vamos começar então a nossa reunião de hoje, né, com uma prece na abertura. Depois, no final, a gente vai fazer a prece aos desencarnados, né? Hoje é o dia da gente fazer a nossa prece aos desencarnados. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Depois a gente entra na palestra propriamente dita, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, abençoe a todos, envolva a todos nós aqui presentes, que possamos conversar e estudar um pouco mais dos teus ensinamentos, em especial sobre o tema de hoje, um tema tão atual, que é o tema sobre mediunidade. Envolva a todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Gente, para quem não me conhece, meu nome é André Quaresma, mas acho que todos que estão aqui me conhecem, né? O tema de hoje é mediunidade, um assunto que eu gosto muito de falar, o assunto de mediunidade, um assunto que eu acho importantíssimo, visto que aflige muitas pessoas ainda, né? A questão da mediunidade. Uma questão que nós vamos conversar hoje, vamos ver que é uma questão simples, bem simples. Não é um problema, pode ser algum, é um problema, pelo contrário, não é um atalho no processo evolutivo, é uma coisa natural. E é sobre isso que nós vamos falar, dessa forma que nós vamos analisar sempre a ótica de Allan Kardec, né? Sempre o estudo baseado no que Kardec trouxe para nós, né? Então vamos começar falando sobre a definição do que é mediunidade, né? Allan Kardec ele deu uma definição muito pura sobre mediunidade, né? Na verdade, se você for estudar a obra de Kardec, estudar a Revista Espírita, estudar a codificação, né, os 5 livros, principalmente o livro dos médiuns, a Gênese, né, que são os livros mais científicos e técnicos, né, o próprio livro dos Espíritos, na sua primeira e segunda parte, enfim. Você vai perceber que Kardec não faz um estudo aprofundado sobre mediunidade, né? Pelo contrário, o livro dos médiuns é um livro, como diz o próprio nome, é um livro dos médiuns, é um livro para os médiuns, né? Inclusive ele fala que é um livro para médiuns e evocadores. Então, Kardec não se debruçou sobre o tema e chegou a desenvolver uma obra sobre mediunidade, sobre a faculdade em si, né? Ele criou um manual, né, técnico para auxiliar os médicos. Claro que dentro desse manual ele desenvolve questões sobre a mediunidade que não poderia ser diferente, e assim ele fez. Mas eu desconfio que antes dele desencarnar ele devia estar preparando, lá no Obras Póstumas tem algumas dicas, né, que ele estaria preparando um 6º livro sobre mediunidade, que o assunto seria mediunidade. Ele desenvolve uma teoria bem interessante sobre a mediunidade como forma de uma mediunidade mecânica, como ele usa o nome de possessão na Gênese. Ele começa a desenvolver essa teoria, essa hipótese, mas isso fica parado, né? Não pode dar continuidade devido
ao seu desenlace, né? Enfim, então Kardec traz uma definição de mediunidade muito simples. Ele diz o seguinte, ele fala, mediunidade é a faculdade dos médios. Pronto, acabou o problema. Mediunidade é a faculdade dos médios. Só isso, simples assim. Mas aí você fala, puxa, e aí? Daí, né? E daí? E o que é o médium? Médium, para Kardec, é o intermediário entre o plano físico e o plano material. É assim que ele desenvolve o assunto. Para ele, médium é o intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Desculpa, eu falei físico e material. Entre o plano material e espiritual, o plano físico e espiritual. Médium é o intermediário entre esses planos. E a faculdade desse cara é a mediunidade. É assim que Kardec define. É uma definição muito simples, né? Porque ele não está preocupado naquele momento de estudar a fundo a mediunidade. Então ele busca não conceituar. Naquele momento não era importante para Kardec a construção de um conceito sobre a faculdade, e sim como se utilizar dessa faculdade, como colocar essa faculdade em prática. E essa era a preocupação dele. Temos que lembrar que ao longo do Livro dos Espíritos, né, ao longo das descobertas, do desenvolvimento que ele vai fazendo no Livro dos Espíritos, antes da sua publicação, na construção do Livro dos Espíritos, e após também, os salões parisienses se serviam em determinados horários a verdadeiros espetáculos de mediunidade. As pessoas se reuniam em volta de mesas pequenas para poder utilizar a faculdade de uma forma muito simples, perguntando se eu vou morrer, quando que eu vou morrer, quem matou fulano, quem matou ciclano, fulana vai casar com ciclano, ciclano traz ciclana. Era esses os objetivos das reuniões. E era muito frívolo, né? Era muito sem sentido, sem um aspecto mais profundo. E Kardec vem trazer exatamente isso. Olha, você pode usar essa faculdade para uma coisa muito melhor. Você pode utilizar ela de uma forma mais correta, que seria você fazer caridade, trabalhar com ela para o bem, né? Você ajudar a espíritos que estão sofrendo no plano espiritual, você dar voz a esses espíritos, estudar, fazer reuniões sérias. Então Kardec começa a estruturar e fala para os caras, olha, vocês estão usando errado, não é assim que funciona, funciona de uma outra forma. Eu vou apresentar para vocês uma forma segura de se utilizar dessa faculdade. Essa faculdade não é uma brincadeira, não é um fenômeno, não é uma mágica, não é um fenômeno para você ficar brincando. É uma coisa natural, sim, mas é uma coisa que tem que ser levada a sério. Ela tem, como todas as coisas, como todas as faculdades, ela tem consequências. E é importante que você saiba quais são essas consequências. Então, o objetivo de Kardec naquele momento não é conceituar mediunidade, não é fazer um estudo profundo sobre a faculdade, e sim trazer um método seguro para que as pessoas que se utilizavam da faculdade pudessem caminhar com uma orientação. E aí ele escreve o Livro dos Médios, né? Ele sente essa necessidade de escrever o Livro dos Médios. Bem, mas ao longo do tempo, estudiosos do Espiritismo, outras obras, né? E lançaram várias definições sobre mediunidade. Muitos se lançaram a esse objetivo de buscar um conceito melhor de mediunidade, ou um conceito que trouxesse um esclarecimento maior sobre a faculdade em si, já que Kardec coloca que mediunidade é a faculdade dos médios, ponto final. Não desenvolve um conceito maior, não aprofunda esse assunto, né? Então, algumas pessoas lançaram várias definições, tem muitas definições na literatura espírita, né? E tem muita coisa, depois de Kardec, sobre definições de mediunidade. Inclusive de contemporâneos de Kardec, Delane e o Leon Denis também experimenta trazer uma definição, uma tentativa de definição, faz uma definição poética. Leon Denis é sempre um pouco poeta, né? na sua forma de falar, na sua forma de escrever, de colocar as coisas referente ao espírito. Mas eu, particularmente, gosto de uma definição, que eu não sei se vocês conhecem, a professora Terezinha de Oliveira. É dela a definição que eu mais gosto sobre mediunidade. E eu escolhi essa definição para trabalhar no nosso encontro de hoje. Então é em cima dessa definição que a gente vai conversar, e eu vou
trazer ela para vocês agora. Eu gosto muito, acho que é uma definição das que eu conheço, né? É o meu gosto, claro, é a minha opinião pessoal, é a definição que eu acho que é a mais completa. Terezinha de Oliveira diz o seguinte, que mediunidade é uma faculdade orgânica que possibilita o intercâmbio entre dois planos de vida. Fala, puxa, né? Falou quase a mesma coisa do que Kardec, né? Porque Kardec fala que mediunidade é a faculdade dos médios. Médio é o intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Mesma coisa, só falou a mesma coisa de uma forma diferente, bonita, melhorou. Não é só isso, não. Vamos estudar um pouco essa definição para a gente partir daí, já que o assunto é mediunidade, nada melhor do que começar a conceituar, a fazer as definições, né? Olha só, Terezinha de Oliveira começa dizendo o seguinte, que mediunidade é uma faculdade orgânica. Se é uma faculdade, como Kardec disse, né, é a faculdade dos médios, tudo aquilo que é faculdade é facultativo. Então, não é obrigatório, é uma coisa facultativa. Outra coisa é que ela é orgânica, né? Ela surge de forma orgânica. E ela possibilita o quê? O intercâmbio entre dois planos de vida. Aí tu fala, André, é o que o Kardec falou, entre o plano material e o plano espiritual. Um pouco mais. Em outras obras, né, em outros livros, nós vamos encontrar médios desencarnados, fazendo o papel de intermediário entre um plano, todo mundo desencarnado, entre um plano superior e um plano mais inferior. Vou usar um exemplo do livro Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno Miranda, psicografia do Divaldo. Em determinado momento lá do livro, é resgatado um espírito que ficou preso alguns anos dentro de uma parede de pedra, coisa desse tipo assim, não lembro mais desse detalhe, eu sei que o espírito é resgatado, e aí o Eurípides Barçanufo, que é o coordenador de um sanatório no plano espiritual, o Eurípides precisa conversar com esse espírito. Bom, fácil, não é fácil? Fácil. Para o Eurípides é fácil. Ele baixa o padrão vibratório dele e se comunica com o cara, já que o cara não consegue aumentar o próprio padrão para poder enxergar o Eurípides. Acontece que baixar padrão vibratório é uma coisa simples, mas penosa. Né? Baixar padrão vibratório é se tornar mais matéria, mais próximo à matéria. E para o espírito que ficou preso numa parede, no plano espiritual, você vê que esse cara ainda está bem ligado às questões da matéria, né? E Eurípides, para poder conversar com esse cara, se utiliza de um intermediário, a Maria Modesto, que foi médium na Terra, né? Aqui, quando encarnada, esteve aqui em Minas Gerais, trabalhou com o doutor, se não me engano, o Odilon, né? É o Odilon? Acho que sim, agora me fugiu o nome, mas um grande psiquiatra, doutrinador. Ela foi médium dele, né, em Minas Gerais, conheceu o Chico Xavier, e ela desencarna e continua o trabalho de médium no plano espiritual. Então agora ela não está sendo mais intermediária entre o plano material e o plano espiritual, porque está todo mundo desencarnado. O camarada está desencarnado, o Eurípides desencarnado e a Maria Modesta desencarnado. Ela está sendo intermediária entre o quê? Entre dois planos de vida. O Eurípides, que vive num plano, e o rapazinho que vive num outro plano, e ela, intermediária ali entre os planos. Então, ela, da passividade, né, uma ligação perispírito a perispírito, né, todo desencarnado tem perispírito, todo espírito tem perispírito, encarnado ou desencarnado, há uma ligação perispiritual, perispírito com perispírito, e a Maria Modesto faz o papel de intermediário entre o Eurípides e aquele rapazinho que está lá sofrendo muito. Então, a definição da Terezinha se encaixa um pouco melhor aqui. Agora, não é mais, né, pelos relatos que nós temos, não é mais a mediunidade intermédio entre plano material, de comunicações entre plano material e plano espiritual. Nós temos agora, dentro do plano espiritual, planos diferentes, faixas vibratórias diferentes, planos de vida diferentes. E a Maria Modesto é a intermediária entre dois planos de vida diferentes. Então, a definição da Terezinha eu acho que é mais legal e é em cima dessa definição que a gente vai trabalhar a noite de hoje. Então, vamos lá. Faculdade, mediunidade, é uma faculdade orgânica que possibilita o intercâmbio entre dois planos de vida. Ponto.
Dito isso, tem uma questão daí fundamental. Mas quem é médium? Quem é o médium? Quem é o cara que tem essa faculdade? A faculdade orgânica todo mundo tem? Se todo mundo tem, todo mundo é médium? Como é que funciona isso, né? Aí Kardec responde sobre isso. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no item 159, eu estou com ele aqui aberto, eu vou ler para a gente poder tirar algumas dúvidas, porque se tornou uma coisa polêmica no movimento espírita. Eu acho uma coisa muito simples, muito fácil, mas algumas pessoas têm umas visões assim meio contraditórias, invertidas, e eu vou tentar esclarecer, já que o assunto é mediunidade, tentar falar sobre isso agora. As pessoas começam a falar por aí, e houve um movimento espírita durante um tempo, alguns bons palestrantes reafirmando esse erro doutrinário em dizer que todos somos médios. Não, todos somos médios, está lá no Livro dos Médios, todos somos médios. Será? Será que é isso mesmo que está no Livro dos Médios? Então eu estou com o Livro dos Médios aqui, né? Estou aqui com o nosso Livro dos Médios, cadê? Ó, o meu é meio antigão, né? É um Livro dos Médios já bem antigo, está aqui. E eu vou ler para vocês o que Kardec diz no capítulo 14, quando ele vai falar dos médios, né? O item 159, é o primeiro item do capítulo 14. Ele fala assim, ó: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato, médium. Ponto. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Ah, eu sou médium, é um privilégio meu ser médium. Não, é uma faculdade inerente ao homem. Todos aqueles que sentem, porque há aqueles que não sentem. Percebeu? Todos aqueles que sentem. Então, aqueles que sentem. É só aqueles que sentem. Num grau qualquer. Qualquer grau. Ah, eu percebi um vulto, um arrepio. Sente num grau qualquer. Qualquer grau. Ele, para Kardec, esse cara é médium. Todos aqueles que sentem. Existe aqueles que não sentem. Aliás, vocês estão vendo um. Eu sou o médium prego. Sinto nada, não vejo nada, não escuto nada, não percebo nada. Não tem nada de mediunidade comigo. Eu não tenho essa faculdade. Eu estou no grupo dos que não sentem. Porque ele fala que é todo aquele que sente. Mas vamos continuar o texto, vamos continuar lendo, né? Por isso mesmo, que ele fala que não é um privilégio, né? Então, raras são as pessoas que delas não possuam algum rudimentos. Por isso mesmo, raras são aquelas pessoas que não possuam dessa faculdade, da mediunidade, algum rudimento. Então, é muito difícil encontrar pessoas que não tenham dela algum rudimento, alguma coisa da mediunidade. Raras são as pessoas, mas elas existem. Então já não são todos. Todos são. Não. A maioria vamos botar assim, 99,99% no conceito de Kardec por enquanto, porque ele vai filtrar isso ainda mais, ele vai dar uma espremida nessa possibilidade, ele está iniciando, desenvolvendo uma tese de quem são os médios, né? Quem possui a faculdade. Então ele está falando, olha, quase todo mundo tem. Ele está falando isso aqui, quase todo mundo tem. Raros são aqueles que não têm, mas existe. Então, já não são todos médios. Todos já pode botar para o lado. O coleguinha chegou lá e falou, olha, todos somos médios. Não são. Mentira, não é assim. Dá uma lida melhor no capítulo 14, item 159, lê com mais carinho, lê com mais cuidado. É claro, Kardec é claro, raros são aqueles que não têm, que não possuem, né, alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, porque são tão raros os que não têm, então pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Puxa, mas aí agora ele falou que todos são médios. Pode-se dizer,
Porque a grande maioria tem o rudimento da faculdade. Uns são mais, outros são menos, mas a maioria tem. Mas raros são aqueles que não têm, mas existem. Então, de uma forma geral, para generalizar, eu posso dizer que todos são médios. Posso dizer. Todos são médios? De um modo geral, todos são médios. Raros são aqueles que não são. Mas vamos continuar. Ele vai espremer, ele vai filtrar, né? Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Percebeu o que ele quis dizer agora? Pode dizer que todo mundo é médium? De um modo geral, todo mundo é mais ou menos médium. Tá legal, tá? De um modo geral. Porque é uma faculdade orgânica. É uma faculdade inerente ao ser humano. Então, raras são as pessoas que não têm rudimentos dessa faculdade. Pô, legal, bacana. Então, nesse sentido, são quase todos mais ou menos médios. Mas usualmente, ou seja, para nós espíritas, usualmente, médium, para ser médium, o cara tem que ter a faculdade bem caracterizada. E que se traduza por efeitos patentes, ou seja, que as coisas aconteçam. Ele dá passividade, ele é psicofônico, ele é psicógrafo, ele é vidente, ele desdobra, ele é audiente, ele é clarividente, ele é médio de cura, enfim. Ele tem que ter essa faculdade bem caracterizada, de efeitos patentes. Tem que ter efeitos. Se não tiver efeitos, para nós não é médium. Para nós os espíritas, para Kardec. Mas ele continua na definição. Né? Efeitos patentes e de certa intensidade. Não é aquele negócio que o cara sentiu um arrepio. É um efeito patente? Mas não tem intensidade. Olha, eu sento numa mesa mediúnica, eu boto a mão, eu sinto um arrepio. Pô, legal. É um efeito patente? É um efeito. Mas não tem intensidade. É médio? Não. Para nós, não. Usualmente, como Kardec coloca, não é. O que então depende do tá? Aí eu já li isso aqui. É de notar-se, além disso também é de Kardec, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Claro, cada um é uma coisa ser humano, né? Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos destas ou daquela ordem. O cara é médio, tem mais aptidão para psicofonia, o outro é médio, tem mais aptidão para psicografia, o outro é médio, tem mais aptidão para vidência, o outro é médio, tem mais aptidão para clarividência, clareaudiência, e assim vai. Às vezes o cara é médio e tem muitos carismas mediúnicos. Ele é vidente, é audiente, é psicofônico, não tem problema nenhum. Mas ele geralmente tem uma queda por uma vertente dessas, né? Por um desses carismas, vamos assim colocar, né? Usando o termo de Paulo, quando ele vai falar para os Coríntios. Então, um desses carismas mediúnicos, o cara tem uma coisa a mais. Eu sou médio. Você vejo espírito, mas eu trabalho mais na psicofonia. Eu me sinto melhor, mais confortável na questão da psicofonia, não na questão da vidência. Mas, se precisar da vidência, eu vou fazer a minha parte. Mas a minha característica é mais psicofônica. É assim que funcionam as coisas, né? As variedades, né, que ele fala, de onde resulta que formam tantas variedades, são tantas variedades, quantos são as espécies de manifestações. As principais são os médios de efeitos físicos, os médios sensitivos ou impressionáveis, dos audientes, dos videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Os médios escreventes ou psicógrafos, mesma coisa. Percebemos? Isso aqui? Percebemos essa questão aqui? Está resolvido isso? Somos todos médios? Não.
Não somos todos médios. Para nós espíritas, médium é aquele que tem a faculdade de forma ostensiva. Que faculdade é essa? A faculdade orgânica que possibilita o intercâmbio entre dois planos de vida. Aquele que tem essa faculdade de forma ostensiva, né, ou seja, que apresenta, que ela é bem caracterizada, né, tem características bem apresentáveis e tem efeito, essa característica ela está bem resolvida e apresenta efeitos, esse cara é médium. Ou seja, aquele que tem a faculdade que possibilita o intercâmbio de dois planos de vida de forma ostensiva. Para esse cara esse cara para nós é médium. Tem uma pergunta aqui do João Alberto, ele botou o porquê. Eu não sei de que parte que ele está me perguntando o porquê. Se você puder depois, Roberto, explicar aí, botar a tua pergunta, eu tenho o prazer de responder caso eu saiba a resposta. Tá bom? Então vamos continuar. Eu li aqui um porquê, não entendi o porquê. Deve ser de alguma fala, algo que eu falei, ele escreveu o porquê, mas aí quando eu fui ler, eu já não lembro mais em que momento que foi, tá? Então, voltando. Então, essa faculdade, a mediunidade, que é uma coisa simples, uma coisa natural, uma coisa orgânica, né? Possibilita intercâmbio entre planos de vida diferentes, já vimos aqui no caso lá do Eurípides Bassanufo, onde nem todos somos médios. Ah, André, mas quando eu sinto uma intuição, tá, tem a ver, uma intuição, tem a característica que Kardec falou de todos somos mais ou menos médios. Tá aí na tua característica. Mas você é médium? Você se comunica com os espíritos? Você se torna intermediário entre dois planos, bem caracterizado e com efeitos sobre isso? Você consegue provocar isso? Não. Então, para nós, espíritas, não é médium. Você tem características da mediunidade, tá tudo bem. Como Kardec falou, raros são aqueles que não possuem algo dessa faculdade. Porque a faculdade ela é orgânica, é uma faculdade do ser humano, ela é inerente ao ser humano. Só por causa disso. Mas para nós, né, só é médium aquele que ficou ostensivo. Porque todos somos médios. Acho que eu respondi isso agora, né, Roberto? Acho que deu para você entender, né, o porquê, né? Porque todos somos médios. Porque não somos todos médios, né? Não somos, todos não. Esse negócio de todos somos médios não é uma verdade, né? Somos todos mais ou menos médios porque temos uma faculdade orgânica, é uma faculdade do ser humano. Sim, mas nem todos vão ter essa faculdade de forma ostensiva, tá legal? Então, para nós, os espíritas, médium é aquele que tem a faculdade orgânica, que possibilita intercâmbio entre dois planos de vida de forma ostensiva, ou seja, bem caracterizada e que apresente efeitos. Bem, feito isso, né, nós vamos começar a entender como eu descubro que o cara é médium. Tá bom, eu já sei o que é a mediunidade, já sei o conceito da mediunidade, já sei quem a possui, né? Já sei algumas formas que existem, né, dessa mediunidade, mas como é que eu descubro se o camarada é médium ou não? Se ele possui a faculdade de forma ostensiva? Né? Como é que eu consigo perceber isso? Kardec também, em O Livro dos Médiuns, vai nos dizer que só tem um jeito. Preste atenção. Só existe uma forma de saber se o cara é médium ou não é médium. Ou seja, se o cara tem a faculdade de forma ostensiva ou não a tem, ou não possui. Então, todas as outras formas que você já ouviu falar, ou que você já passou por isso, de repente, não são verdadeiras. Para Kardec, só existe um jeito de saber. Não existe outra forma. Só existe um jeito. E essa forma é testando. Tem que se testar. Espiritismo é uma ciência que usa como método científico o método experimental. A parte científica da doutrina espírita, ela só é científica porque ela usa um método. Se ela não tivesse método, ela não poderia ser classificada como uma ciência. Para ser ciência, ela precisa de um método. E o método que o Espiritismo se utiliza é o método experimental. Bacana? Bacana. Então,
Só existe um jeito de saber se o nosso amigo lá, ele é médium ou ele não é médium. É experimentando. Mas experimentando aonde? Legal. Aonde? Bem, nós temos que tentar fazer esse experimento da forma mais confortável e segura possível. A melhor orientação é que você esteja primeiro dentro de um ambiente espiritual protegido, um ambiente espiritual bem organizado. Por isso que o ideal é que seja feito dentro de uma casa espírita. O segundo passo é que seja uma reunião séria, com o intuito de educar esta faculdade, porque ninguém a desenvolve. Eu não posso desenvolver, né? Desenvolver da ideia de fazer surgir, aparecer, melhorar, burilar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho ela ostensiva, eu não consigo desenvolver, aumentar ela. Eu consigo desenvolver em qualidade, eu consigo educar a faculdade, né? Desenvolver no sentido de dar qualidade, de qualificar, de organizar. Né? Mas não de fazer surgir. Olha, eu quero ser médium, não tenho nada, nunca senti nada, nunca escutei nada, nunca vi nada, não tenho nada. Não tenho nada, mas eu gostaria de ser médium. Bem, mas eu escutei que aqui você desenvolve mediunidade. Não desenvolvo a mediunidade dessa forma. Impossível acontecer um negócio desse. Entra na fila, na próxima encarnação, quem sabe você consegue atingir esse seu desejo. Mas agora não dá, não é assim que funciona. Funciona da seguinte forma: eu posso desenvolver aquilo que você já tem, é desenvolver de melhorar, não do construir do zero, né? É de desenvolver, de crescer, de melhorar, de qualificar. Ou seja, o termo hoje usado é de educar a mediunidade. Aliás, o movimento espírita já passou por cada termo maravilhoso nessa questão de educação da mediunidade. Já teve o adestramento mediúnico, que era um termo muito utilizado nos anos 70 e nos anos 80 também. Chegou-se a usar o adestramento mediúnico, que conseguiram mudar para o desenvolvimento mediúnico, que não era bom, mas era melhor que adestramento. Né? Adestramento é barra pesadíssima, né? Mas era um termo muito utilizado nos anos 60, nos anos 70, até meados dos anos 80, 82, 83, se usava muito, até que a FEB mudou para desenvolvimento mediúnico, e agora o termo mais moderno, um termo de consenso, é o de educação mediúnica. Né? Então, é numa reunião de educação de mediunidade que nós vamos pegar o candidato a médium ou aquele que está em dúvida sobre o que vem acontecendo, os efeitos que ele vem provocando, as questões as características da mediunidade surgindo, aflorando e com efeitos aparecendo, bem qualificados, nós vamos tentar o quê? Testar esse cara, organizar esse cara. E eu só posso testar ele como? Na reunião, testando ele na prática. Então, para Kardec, só existe um jeito de saber se o camarada lá é médium ou não é médium. Então, mais uma vez, nem todos somos médios, porque Kardec vai qualificar aquele que é médio e aquele que não é médio. Ele vai dizer que aquele que é médio é aquele que tem a faculdade extensiva. Já disse isso logo no primeiro item do capítulo 14, item 159. Então, para depois eu saber se o cara é ou não é médio, onde eu coloco esse camarada, eu tenho que testar. Só existe essa forma, testando. Então, se você já passou por aquela situação de entrar numa casa espírita e o amigo lá, o irmão espírita lá, o irmão de caminhada, olhou para você com aquele olhar 58, 43 e falou: olha, você é médio de berço. Não tem como ele saber. Não, mas ele recebe um espírito bom, o espírito falou no ouvido dele. Mentira, é chute. Pode ser o espírito que for, tá chutando. Só existe um jeito de saber se o cara é médium, testando. Tem muito chute por aí, cara. Eu mesmo passei por isso, né? Uma médium muito conhecida na época, muito respeitada, e não deixou de ser respeitada por causa disso. Ela apenas errou. Ela deve ter acertado muitas vezes, no meu caso ela errou. Ela olhou para mim, deu aquela mirada bem, me olhou de cima e embaixo e falou: ó, meu filho, isso tudo que está acontecendo na tua vida, minha vida não estava boa, né? Na época, eu estava muito confuso naquele momento. Eu não era espírita, estava chegando na casa espírita.
E aí ela olhou para mim com aquele olhar 43, segurou nas minhas mãos e falou: você vai para a educação mediúnica agora, você é médium, médium de berço. Eu não sabia, né, que eu era médium de berço e fiquei preocupado, né, vamos ver que negócio é esse. E encarei, eu fui. Fiquei 6 meses na reunião mediúnica, de olho fechado, mãozinha na mesa. E o máximo que eu percebi foi um zumbido do meu lado. Um zoom, quando eu abri o olho assim para ver o que que era, eu tinha medo de abrir o olho, tinha que ficar de olho fechado. Eu vi que era o camarada do meu lado, estava dormindo, estava roncando mesmo. E então não era nada de espírito, era um cara do lado mesmo que estava dormindo. E eu não era médium de nada. Fiquei 6 meses lá e não deu certo eu como médium. Então eu testei a minha mediunidade. Mas tinha que testar, não tinha que testar? Ela errou lá na frente quando ela fez uma avaliação de que eu era médium. Pelo relato, por tudo que vinha passando, batia, podia ser mesmo, né? Mas não era só um processo obsessivo que eu estava vivendo. Não era uma mediunidade, né? Mas ela se arriscou e fez uma aposta. Perdeu. Né? Eu não era médium, era só obsessão. Dei um jeito na obsessão, ajeitei ela, organizou a obsessão, acabou o problema. Eu não tinha mais problema nenhum mediúnico. Né? Eu tinha uma obsessão muito interessante, uma coisa muito interessante, porque por uma época da minha vida, né, quando eu cheguei na casa espírita por causa desse problema, eu desmaiava. Eu desmaiava e o médico não sabia por que eu desmaiava. Ninguém sabia por que eu desmaiava. E o médico disse que eu tinha petit. Ah, frescura, né? O neurologista, isso é petit, é frescura. Toma aí um ansiolítico, aí, um remédio de ansiedade, você vai ficar bem. E uma vez eu fui atravessar a Avenida Rio Branco, um sinal, né, abriu para eu atravessar, né? Eu atravessando com a minha pastinha de vendedor, atravessando no meio da rua. E o que eu lembro é eu estar acordando dentro de um táxi. Mas eu não ia pegar táxi, eu ia visitar um cliente na rua São José, em frente à avenida no 56, eu estava atravessando para ir num cliente na São José. E aí o táxi falou: rapaz, estou dentro de um táxi, o que está acontecendo? Acordei num táxi. Ele falou: não, estou te levando para o Souza Guiar, cara. Você desmaiou na frente do meu táxi, o sinal fechou, parou, você estava atravessando a rua, você caiu no chão. Você está bem? Então eu falei: não, cara, estou bem, me leva para casa porque isso vem acontecendo sempre. Já estou no táxi, eu vou contigo agora até para casa. Vim para casa no táxi, estava me sentindo muito bem. Eu desmaiava em todo outro lugar, eu desmaiava no trem, né, metrô cheio, todo lugar eu desmaiava. E quando eu chego com esse problema, e a médium lá achou que isso era um sintoma de mediunidade. Podia ser, mas arriscou errado. Eu não era médium, era só processo obsessivo. Né? Mas fez o certo, tinha que testar. Eu testei, fui lá, testei e resolvi. Então não existe outra forma de saber se você é médium ou não, a não ser testando a mediunidade. Você precisa testar para saber se você é médium ou não. Agora, a mediunidade, ela é uma faculdade boa ou ruim? O que vocês acham? Ela é boa ou ruim? Deixa eu ler aqui o que o João Alberto está falando aqui. Na observação ensinada por Kardec, a comunicação é realizada pela telepatia, conduzindo a manifestação. Não sei onde você está se referindo isso. Ensinada por Kardec, a comunicação é realizada. Não sei em que momento da comunicação que você está se referindo sobre isso, João. Depois a gente pode conversar com mais calma. Eu não estou percebendo o que você está falando ali agora nesse momento. Mas depois, se você quiser me chamar depois, a gente conversa sobre isso, tá? Vamos lá. Continuando. A faculdade ela é boa ou ela é ruim? Temos que saber se a mediunidade é uma coisa boa ou uma coisa ruim. O que vocês acham? Boa ou ruim? Né? Ela não é boa nem ruim. Dando a resposta já. Ela é uma faculdade. Ela é neutra. Bom e ruim é o que você vai fazer com ela. A inteligência é uma faculdade. Ela é boa ou ruim? Bom ou ruim, o que você vai fazer com a sua inteligência. Bom e ruim é a sua ação. É as escolhas que você vai fazer na hora de se utilizar dessa ferramenta. Da inteligência, por exemplo. Da mediunidade. A faculdade em si, a inteligência, a mediunidade, são neutras. Sempre vão ser. Bom e ruim é o que eu faço com ela. Legal? A doutrina espírita tenta levar o médium, né, aquele que tem isso de forma ostensiva, para utilizar da faculdade para um lado bom.
através da caridade, auxiliando aqueles que sofrem, né? Esse é o objetivo. Esse é a forma de você se utilizar dessa faculdade para o bem, auxiliando o teu próximo. Né? E quem é o meu próximo? Vamos cair na parábola de Jesus, né? Que ele vai explicar que o próximo é toda a humanidade, seja ela encarnada ou desencarnada. Então, o médium, aquele que tem essa faculdade de forma ostensiva, ele precisa o quê? Ele precisa trabalhar ela, né? É isso aí, Tânia. Depende do fim que ele é utilizado. Ele precisa trabalhar essa sua mediunidade, de preferência no caminho do bem. Mas ele pode trabalhar no caminho do mal? Pode trabalhar para o mal. Não tem nada. Claro que ele pode, é direito dele fazer isso. Agora, para tudo na vida, há consequências. Não é isso? Aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. Aonde está o seu sentimento, as suas escolhas, lá estará a sua recompensa. Se você utiliza para o mal, o que você pode aguardar? Vai aguardar o bem? Ah, vou receber só o bem, eu que só fiz o mal? Não é assim que funciona. Então, a mediunidade é uma faculdade neutra, bom ou mal é o que eu faço dela, e a doutrina espírita pega a mediunidade, que não é uma exclusividade da doutrina espírita, a mediunidade é algo que existe no mundo há séculos, há milênios, desde que existe a humanidade. Porque ela é uma faculdade orgânica inerente ao homem, inerente à humanidade. Então ela sempre existiu. Existe em todas as religiões. A doutrina espírita, ela só trouxe luz sobre o fenômeno, estudou o fenômeno em si, qualificou, organizou e deu uma finalidade para o bem. Mas tem muita gente média por aí, tem muita gente média. Outro dia eu assisti um pastor evangélico falando claramente, não é aqueles também sete não. O cara é legal, o cara deu uma comunicação. Claramente, se você desligasse a imagem, que estava numa igreja, o pastor falando, se você tivesse deixado só o áudio, tu ia achar que era o Bezerra falando, que era o Bezerra de Menezes falando pelo cara. Vai ver, até era, não sei, não assinou, né? Não teve assinatura, o cara não assumiu que estava ali, mas provavelmente não era ele que estava falando ali. Provavelmente não era ele que estava falando. A voz deu uma mudada na voz e tal, ele se tornou mais cansado, se curvou um pouco. Quem está acostumado a lidar com o médium, olhei e percebi logo. Falei, poxa, esse cara, né, não está puro não, ele está tem um negocinho aí acontecendo com ele. É assim que funciona, né? Porque a mediunidade não é exclusiva do espiritismo, né? Não é uma coisa espírita. Pelo contrário, o espiritismo apenas estudou a mediunidade, né? E se utilizou dela para trazer a revelação. Foi a ferramenta utilizada pelos espíritos para trazer a notícia, para trazer a revelação. Utilizou uma ferramenta que já existia na humanidade, a mediunidade. Ou vocês esquecem da Idade Média, quando não existia espiritismo, e foi a maior invasão de médios da história da humanidade. As bruxas. A maior invasão de médiums na história da humanidade ocorre na Idade Média, na Era Medieval. É a maior invasão de médios que a história vai ter. O maior encontro do mundo civilizado com os fenômenos espirituais ocorre na Idade Média. Ainda de forma muito desorganizada, ainda as pessoas com muito medo, a Igreja Católica não admitir para não perder o controle, questões políticas, mas o cristianismo ele é montado em cima de mediunidade. As curas, os fenômenos que acontecem já com Jesus. O Antigo Testamento, você tem mediunidade na Bíblia toda. Eu até tenho um trabalho que eu lancei falando sobre mediunidade. O título é Mediunidade. Se está na Bíblia, eu creio, né? Porque onde a gente fala sobre, desde a época de Moisés, surgindo os fenômenos espirituais, falando de mediunidade o tempo todo. A mediunidade está presente na história do homem. Né? Sempre foi assim. Porque é uma faculdade que todos nós temos. Então, bom ou ruim é o que nós fazemos com ela. Né? Bem, dito isso, né, aquele que tem mediunidade, você fala, mas muitas pessoas me procuram e falam, poxa, André, tá legal, entendi tudo que você falou, bacana, legal, mas, poxa, eu sofro muito com isso, é doloroso, é sofrido, eu não queria ter isso não. Não tem jeito, né? Você tem.
querendo ou não, hoje, né, você pode estar querendo ou não, mas você tem. Provavelmente foi uma escolha sua ter, né? Ainda no plano espiritual, você deve ter solicitado a questão da mediunidade. Eu vou contar uma história, acho que a maior parte daqui conhece, né? As pessoas devem conhecer. É o Hilário Silva que conta, né, essa história do cara que está no plano espiritual, passou por um período trevoso muito grande, até que ele é resgatado, e aí ele já está lá se recuperando, e aí aparece a ideia, a proposta de reencarnação, claro, que ele estava ansioso por isso, ele aceita, e ele pergunta para o mentor dele se ele pode fazer alguns pedidos da forma como ele gostaria de reencarnar. O mentor falou assim, claro, você agora já está com entendimento de muitas coisas, você pode, nesse processo, solicitar algumas coisas, eu vou levar para os espíritos responsáveis por isso e o pessoal vai decidir se o que você está pedindo ou não dá para fazer. E aí ele faz o seguinte, ele fala, olha, mas qual é o seu pedido? O mentor pergunta para ele, qual o amigo espiritual pergunta, qual é o teu pedido? Ele falou, o pedido é o seguinte, eu queria nascer nessa nossa vida para resgatar todo o mal que eu fiz no passado, eu gostaria de vir cego, surdo, mudo, sem um braço e sem uma perna. Eu preciso reencarnar dessa forma, para que eu não consiga exprimir a minha inteligência, né? Que eu não faça mal com ninguém e assim eu resgatar, né? Aquilo que todo o mal que eu fiz no meu passado. E aí o mentor falou, olha, é muita coisa para você, barra pesada, cego, surdo, mudo, sem braço, sem perna. Cara, é muita coisa, mas eu vou levar a sua solicitação e vamos ver o que pode ser feito por você, né? E aí eu passo um tempo, o amigo espiritual retorna, olha para ele e fala, ô rapaz, já tem uma resposta sobre a sua próxima encarnação. E aí o cara todo ansioso fala, puxa, é mesmo? E aí, eu fui atendido nos meus pedidos? E aí o mentor fala, olha, você foi atendido em tudo. Ele, que bom, então eu vou poder resgatar toda a minha dívida, né? Eu vou vir cego, surdo, mudo, sem um braço, sem uma perna. Ô, cara, não, para. Você foi atendido, mas você vai vir perfeito. Você vai vir ouvindo bem, vendo bem, falando bem, com os dois braços, com as duas pernas, se locomovendo bem. Pelo contrário, você vai ser bem saudável. Ué, não estou entendendo. Ele falou, você vai ser médium. Aos 16 anos vai começar a aparecer para você os sintomas. Aos 18 você vai encontrar uma instituição espírita que vai te conduzir a você utilizar essa faculdade para o bem. Assim, durante 1h30 por semana, você vai dar comunicação aos irmãos do plano espiritual que são cegos, surdos, mudos, não tem braço, tem uma perna, outras doenças, os estrupiados da vida, e assim você vai se sentir realmente cego, surdo, mudo durante 1h30 por semana. Deus está sendo muito bom com você, essa misericórdia, para que você possa resgatar suas dívidas, né, através do trabalho no bem como médium. Essa é a história que o Hilário Silva nos conta. Tem um desdobramento na história, né? O cara reencarna, faz mais besteira, blá, 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 mas não vê o caso. Só para a gente poder entender que o reencarnante geralmente solicita o processo de mediúnico, né? Ele pede para que a mediunidade auxilie ele no processo evolutivo. Sempre vai ser assim, né? Sempre você vai ter ferramentas que possam te facilitar o acesso ao teu processo evolutivo. Sempre vai ser isso. Né? Nós estamos falando hoje em relação à mediunidade, mas podemos estar falando em relação a qualquer outra situação, até situações de dores, né? O cego, o cara é cego, puxa, coitado, é chato, é uma vida mais difícil, mais complicada realmente, né? É uma adaptação diferente à sociedade vidente, né? O cara é cego, mas não tenha dúvida que aquilo é muito bom para ele, muito bom para o processo evolutivo dele. Ele precisa muito daquilo. Ele precisa muito passar por aquilo, né? E isso é um pouco de mediunidade. Deixa eu dar uma olhada aqui, lida rapidinho aquilo que o Ronaldo Elias falou. Como a gente sabe, já ouvi Marquinha, quando criança, custará sozinha, 2h da manhã, vi pai morrer um dia antes, quando fui ver ele no caixão, estava a mesma visão do sonho. Sinto como pessoas caminhando.
caminhando na minha casa, passando quando for dormir, sinto a cama como se estiver algo. Eu vejo isso no espírito de religião católica. Ronaldo, procura a gente lá no João Evangelista. Nós temos uma reunião às quartas-feiras de educação mediúnica, né? E talvez possamos te ajudar. Não estamos tendo a reunião por enquanto por causa da questão da pandemia. Estamos ainda com a restrição, né? Mas assim que voltar, fica atento e procura a gente lá, a gente conversa sobre isso. O que você está relatando pode ser sim um sintoma, mas nós temos que testar, né? Tem que testar, né? E seria bom a gente conversar, desenvolver um pouco mais isso que você está trazendo aqui para a gente. A gente possa desenvolver um pouco mais essa história, aprofundar um pouco mais, te conhecer, saber um pouco mais do que está acontecendo, e aí a gente conversa e quem sabe a gente não consegue organizar esses fatores que vêm acontecendo na sua vida. Tá legal, Ronaldo? Procura a gente lá no SEG para que a gente possa ver sobre isso. Por enquanto, ainda está encerrado, por causa está fechado, né? Por causa da pandemia. Tá legal? Então, voltando aqui para a nossa palestra, falando ainda sobre a mediunidade. Então, nós já vimos que não é todo mundo que tem o conceito da mediunidade ser uma faculdade orgânica que possibilita intercâmbio entre dois planos de vida. Nem todos são médios. Médio para nós espíritas é aquele que possui essa faculdade de forma ostensiva. Vimos que ela, por ser uma faculdade, ela faculta aquele que a possui de forma ostensiva se utilizar dela ou não, mas também vimos que isso traz consequências, né? Que essas consequências, como tudo na vida, você vai se responsabilizar por elas, seja o que estiver acontecendo. Vimos também que ela é neutra, ela não é boa ou ruim, né? Bom e ruim é o que você faz dela, como você utiliza da mediunidade. Vimos também que a mediunidade provavelmente é uma escolha do próprio reencarnante, né? É algo que o reencarnante escolhe para trazer na reencarnação, não para que seja um atalho no processo evolutivo, olha só. Ah, então ele escolheu lá para ser um atalho, assim ele vai conseguir evoluir mais rápido. Não, 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 pelo contrário. A dívida é tão grande que ele precisa da ferramenta para se auxiliar. Né? É diferente, né? O Chico tem uma frase maravilhosa sobre a mediunidade, né? Sobre a questão do médium fantástico, que as pessoas têm uma ideia muito ruim, né, de endeusar o médium, né, coitado dos médios, né, as pessoas ficam endeusando o médium, e isso é uma falta de caridade para com o médium, né, ficar achando que o médium é um médium espetacular, um médium maravilhoso, isso é muito ruim para o médium, né, os processos de fascinação, processos obsessivos, essa pressão no médium, o médium não precisa de mais do que isso, né, maior que seja um médium, né, o médium bom é aquele que não dá trabalho, que consegue trazer boas comunicações, que consegue ter contato com os bons espíritos. Mas não quer dizer que ele é um ser de luz, iluminado, perfeito, nada disso. Uma vez a pessoa estava endeusando muito o Chico, né? Beijando suas mãos, queria beijar os pés dele. Ele falou: não, faça isso. Ela falou: mas o senhor é um médium fantástico. O senhor é maravilhoso, o senhor auxiliou na cura do meu filho, o senhor é espetacular. Ele falou: não, não, para com isso. Eu sou um sapo com uma vela na cabeça. Essa figura é ótima, né? Eu sou um sapo com uma vela na cabeça. A vela é a mediunidade. A vela se apaga, o sapo volta para o pântano. Olha que frase bonita, né, do Chico, né? Eu sou o sapo com a vela na cabeça. A mediunidade é a vela, né? E ela pode ser essa luz, sim, no caminho, né? Mas ela não é a luz só para o médium que a conduz, ela é a luz para todos, que se utilizam, que se servem dela para o bem. Então, a mediunidade é um fenômeno natural, existente no mundo todo, atualíssimo, né? Temos muitas pessoas com sintomas de mediunidade, passando por dificuldades com a mediunidade, não sabendo lidar com ela. Isso é um dificultador, é um problema, mas que a boa notícia é que pode ser organizado com calma, com tranquilidade. A gente pode organizar isso, desenvolver isso de forma que isso fique bem, né? Que pare o problema
e assim as coisas comecem a funcionar melhor para aquele que possui a mediunidade. Em todo o processo, no início, até se ajustar, ele acaba sendo um pouco doloroso. Às vezes, a questão de ser doloroso é importante para que funcione como um chamado, porque a pessoa se movimente diante da vida e vá cumprir aquilo que já havia combinado no processo reencarnatório. A dor, às vezes, faz esse papel. A dor não evolui ninguém, né? Ninguém evolui pela dor. Quem pensa dessa forma está enganado. Você não consegue evoluir pela dor, mas a dor serve como um combustível para que você possa se movimentar diante da vida e se transformar efetivamente numa pessoa melhor num futuro próximo, diante do que você vem passando, sofrendo, e aquilo vai te movimentando para que você possa realmente agir, né? Joana de Ângeles fala sobre isso, sobre que a gente tem muita. A gente age muito pouco, né? A gente reage muito, mas age muito pouco. E precisamos agir mais e agir sempre no sentido do bem, né? Agir buscando o bem. E aquele que tem essa faculdade de forma ostensiva precisa entender que ele não pode perder a reencarnação. Ele não pode perder a reencarnação por medos, por questões bem menores. Ele tem algo com ele trouxe algo com ele que foi uma ferramenta para auxiliar, para ajudar, para diminuir a dor. E às vezes por um egoísmo, por medo, por não se sentir seguro, por não entender, né? Eu acho que a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. E eu acho que é natural que seja assim, né? Mas entendo que a gente tem que buscar o conhecimento para deixar de ter medo. Eu preciso entender que não tem ninguém na cozinha à noite com a luz apagada. Eu posso ir na cozinha à noite com a luz apagada, não tem problema nenhum, não tem nada lá. Nada vai me atacar, não vai acontecer nada comigo, né? Eu tenho que parar de ter esses medos, né? E o medo, a gente tem o medo do desconhecido, eu entendo dessa forma. Mas que a gente possa encerrar, para a gente poder fazer a nossa prece, a prece dos desencarnados, eu queria deixar o convite, né, para aqueles que, como o Ronaldo citou ali, nós temos a nossa reunião quarta-feira, às 7h30 da noite, ou por enquanto ela está suspensa, visto as questões da Covid e da pandemia, mas em breve estaremos retornando e procura de Lene para fazer, ou me procura, e manter um contato e a gente vai conversando, tentando organizar isso. E que mediunidade não é um bicho de sete cabeças, não é um bicho papão, é uma coisa simples, natural, muito fácil de compreender, muito fácil de lidar, mas que precisa, pelo menos no seu início, ter um ajustezinho para que aquele que atende de forma ostensiva não fique sofrendo, né, com os percalços que o desequilíbrio mediúnico pode vir a causar. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite e vamos fazer a nossa prece aos desencarnados. Tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Aqui estamos, Senhor, hoje, nessa sexta-feira, a te pedir, mestre, que envolva a todos nós, envolva toda a humanidade, que envolva todos os enfermos, Senhor, que envolva todos aqueles que precisam de Ti, por questões de saúde, por questões morais, por questões de ainda não Te conhecerem. Mas hoje, Senhor, em especial, queremos Te pedir por aqueles que se encontram na pátria espiritual, aqueles que carinhosamente denominamos como desencarnados. Envolva-os, Senhor Jesus. Aqueles que se encontram em sofrimento e dor, aqueles que se encontram ainda nas trevas, nas escuridões das suas próprias consciências. Aqueles, Senhor Jesus, que não recebem nenhuma prece. Que essa prece, Senhor Jesus, possa alcançar cada um deles, como uma brisa suave, reconforte, acalme,
possam entender que tudo passa. Que todos, em determinado momento, vamos prosseguir na nossa caminhada. E se a luz ainda não chegou em cada um, é porque ainda não chegou o fim. Porque o nosso destino é a luz. O destino de todos nós é estar ao teu lado, Senhor. Envolva nossos entes queridos que já partiram, aqueles que já se encontram na parte espiritual, que possam estar bem, Senhor Jesus. Que essa prece possa chegar a cada um deles como um abraço. Que a saudade que aqui sentimos possa ser entendida como uma saudade boa, tranquila, em paz, pois temos certeza que apenas foram à nossa frente e que em breve estaremos todos juntos na pátria espiritual. Ser com cada um de nós, Senhor Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, meus amigos, encerramos o nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Sejamos todos com Jesus. Graças a Deus. Um abraço. Boa noite.